Queria começar dizendo, eu queria ter uma camiseta melhor do Superman pra poder apresentar esse vídeo hoje, mas a única que eu tinha era essa aqui, que é do Novembro Azul, tá ligado? Que é uma ótima camiseta, eu acho que o azul fica bem na minha pele, acho que eu gosto do azul. E fica a conscientização também, tá ligado? Você tem que ser super consciente, tá ligado? Se preocupe com a sua próstata e tal, Novembro Azul aí. Vamos lá, gente, falar, finalmente está entre nós o filme do Superman do James Gunn. E eu tenho muitas opiniões a respeito disso. Muitas pessoas achavam por algum motivo que, por eu não ter gostado muito de The Batman de 2022, eu não iria gostar de Superman do James Gunn por algum motivo. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Eu acho que isso vai ser um tema que tem a ver com o filme, que tem a ver com as discussões que estão surgindo do filme. Só que vamos falar isso mais depois. Eu só queria começar dizendo que eu estou meio doente, tá? Estou com a garganta um pouco ruim, estou com alguns problemas, então perdoem algumas catarradas. Estou gravando de madrugada, que a sessão legendada que tinha era 9h30. E se você gostar do vídeo, gente, não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar um comentário. Eu esqueço de pedir essas coisas normalmente. Eu, acima de ser um youtuber, eu sou só um cara. Eu sou só um cara dando opiniões na internet. Então eu esqueço as coisas que eu preciso pedir para que me ajude o canal e tudo mais, né? E apoie, assim, entre outras coisas. Mas considerem ajudar se você gosta do nosso conteúdo, do meu conteúdo aqui. Eu faço com muito carinho, com muito amor, com muita sinceridade, acima de tudo. Por onde começar? Eu acho, a primeira coisa, vamos tirar o elefante da sala, né? Eu adorei o filme. Adorei o filme. Mas a minha grande questão com o filme acaba sendo o quanto ele pode ser considerado o melhor filme do Super-Homem, que eu acho que ele entra nessa briga com vontade, assim, de forma, assim, bem diferente do que eu acho que... Eu não vou conseguir não fazer comparações com o The Batman. Matt Reeves, eu amo o Matt Reeves, tá, gente? Eu tenho aqui vídeos de horas e horas sobre o Planeta dos Macacos. Gosto muito dele. Inclusive, o Planeta dos Macacos é um ótimo exemplo para a gente trazer para uma questão que está sendo trazida com esse filme, que é do quanto blockbusters podem ser realmente políticos ou não. Que é um debate que está surgindo com esse filme, onde fica a questão, o quanto esse filme realmente pode ser considerado político, o quanto ele discute política bem, o quanto blockbusters em geral, sendo parte, né, blockbusters americanos, sendo parte do maior problema do mundo hoje em dia, que é o imperialismo norte-americano, o quanto eles realmente conseguem ser políticos, estando no olho do furacão, né, nessa terra da liberdade, que a gente sabe que de liberdade não tem nada, né, e muito menos a liberdade de expressão para criticar o próprio governo dentro de um filme desses. Temos a trilogia, não só a trilogia, mas toda a franquia Planeta dos Macacos. O meu vídeo, né, de 1 hora ensaio sobre a franquia do Planeta dos Macacos traz justamente o debate de que Planeta dos Macacos é, ao longo da história, consistentemente, a franquia mais política, na minha opinião, mainstream do cinema americano, com certeza. E por que é importante falar de Planeta dos Macacos? Porque eu estou impossível, gente, eu estou impossível de fazer vídeo sobre macacos ultimamente, e ninguém me avisou que esse Superman era um filme de macaco também. Então fica aí a crítica, que ninguém me avisa de nada nessa porra. Ninguém me avisou que Chico Bento, o filme do Chico Bento, maravilhoso também, um dos melhores filmes do ano, ninguém me avisou que era um filme de lobisomem, e era claramente um filme de lobisomem, e agora ninguém me avisou que Superman era um filme de macacos. As pessoas não estão me avisando, estão me deixando entrar na surpresa e ser surpreendido. A parada é a seguinte, há 11 anos atrás, saía nos cinemas Guardiões da Galáxia, né, o primeiro de 2014, e foi um filme que mudou minha vida. Eu fui no cinema assistir essa porra, e não só eu fui no cinema assistir no auge dos meus 14 aninhos, como foi um filme que me marcou muito, por um motivo ruim. Mas assim, me marcou por um motivo ruim, por um motivo bom. Eu vou contar, porque eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de contar essa história, mas eu tava com muito crush numa menina da minha classe naquela época. E aí eu chamei ela pra ir no cinema comigo ver Guardiões da Galáxia, e ela falou, pô, bora. Só que na época eu não tinha celular, gente. Incrivelmente, eu fui ganhar meu primeiro smartphone com 15 anos. As pessoas na época viviam sem smartphones, incrivelmente. E não tínhamos smartphones, eu não tinha como ficar em contato com a pessoa pelo MSN perguntando coisas. E aí, do período de manhã da escola que eu fiz o pedido, que eu chamei pra ir no cinema, até o período de noite, quando eu passei lá de carro lá com a minha família
pra ir buscar ela pra gente ir no cinema ver o filme. Deu muita merda lá na vida dela e ela não pôde ir. Então eu descobri isso na porta da casa dela, com a roupinha tudo bonitinho. E aí vamos para o cinema. E não fomos, ela não foi pro cinema. Muito triste. Dito isso, eu fui assistir Guardiões da Galáxia e o filme foi do caralho. Foi um dos melhores filmes que eu tinha visto até então no cinema. E eu fiquei tipo, pô, ainda bem que não veio, tá ligado? Ainda bem que deu errado, porque eu não ia querer ficar beijando ninguém assistindo um filme foda desse, tá ligado? Então a gente fica feliz com as batalhas que a gente ganha e as batalhas que a gente perde, a gente distorce pra parecer que a gente ganhou. Mas eu lembro de assistir Guardiões da Galáxia lá em 2014 e sair do cinema sentindo que foi um dos melhores filmes de super-heróis que eu vi na minha vida. O James Gunn trouxe isso com Guardiões da Galáxia e foi um impacto imediato, assim. As pessoas às vezes não reconhecem o impacto imediato que Guardiões da Galáxia teve nos super-heróis, assim, da época, sabe? Todos os filmes pós-Guardiões da Galáxia tentaram pegar um pouco dele. E o que Guardiões da Galáxia trouxe de diferente? Eu acho que é um filme muito honesto no seu estilo, sabe? É um filme muito sincero no seu ethos, na sua forma de lidar com super-heróis, com cenas de ação. E para além disso, tem um fator central na carreira do James Gunn, que estava dirigindo todos os filmes dele até hoje, que era a questão da redenção de pessoas muito perturbadas, né? Dele pegar personagens questionáveis, pegar personagens com muitos problemas pessoais e questionar isso, ir a fundo e debater e trazer uma complexidade para esses personagens e procurando muito a redenção deles. E aí ele vai fazer isso ao longo de toda a trilogia do Guardiões da Galáxia e vai fazer isso, já tinha feito isso em Super, e vai fazer isso com o Esquadrão Suicida novo dele, vai fazer isso na série do Pacificador. Então ele estava criando um cinema de super-heróis em que realmente desconstruía personagens complexados, problemáticos. De forma que, por exemplo, um cara como o Snyder nem chegava perto de conseguir fazer nesse nível. O Snyder tenta muito, né? Numa logística muito distorcida de como ele enxerga personagens deturpados ou como ele enxerga desconstruir personagens, em que ele é muito superficial, é muito raso na forma que ele vai realmente tentar trazer debates sobre a complexidade dos seus personagens. Os personagens sempre soam muito rasos, muito superficiais para o tipo de questionamento existencial que ele tenta enfiar goela abaixo nos filmes dele. O James Gunn tem uma coisa muito simples da qualidade do cinema dele, que é o quão sincero tudo soa. A comédia dele não é só uma comédia, não é só engraçado, é uma comédia que soa sincera, que soa a partir dos personagens e de quem eles são, né? As cenas de ação não são só estilosas, soam vir de um cara que realmente é apaixonado por fazer cenas de ação incríveis e consegue entregar elas, né? Dito tudo isso, ele é um diretor com muitos vícios, ele é um diretor com uma mão muito pesada de estilo. E isso eu achava um problema pra ele estar dirigindo o Super-Homem. E eu tô muito puto que não vai ficar aparecendo o S do Super-Homem, então eu vou ficar assim, ó. O resto da crítica assim. Eu tinha essa preocupação do quanto ia ser um filme do Super-Homem e o quanto ia ser um filme do James Gunn. E são coisas diferentes, entendeu? Um ótimo filme do James Gunn, mesmo tendo o Superman, ele pode ser um ótimo filme do James Gunn que só tem um Super-Homem. E não seria necessariamente um filme bom do Super-Homem. Então eu tinha esse questionamento, eu tinha essa preocupação em relação a esse filme, porque é um filme que chega com um peso muito grande. Se Guardiões da Galáxia lá atrás foi um filme que se beneficiou muito por não ter peso nenhum atrelado a ele, porque era um filme que estava fazendo parte do MCU no auge do MCU, na época em que qualquer filme do MCU ia fazer de 700 milhões a 1 bilhão tranquilamente. Aí chega um filme sobre um grupo que ninguém conhece, que ninguém liga, que ninguém dá a mínima, e dão carta branca para esse diretor fazer o que quiser com esse grupo. Então era um experimento declarado, né? E nisso de ser um experimento declarado, era um filme que podia tirar para todos os lados, é um filme sem peso nenhum nele e que mudou o cinema de super-heróis desde então, transformou o Guardiões da Galáxia na maior franquia a ter saído do MCU. Sabe, porque Capitão América, Homem de Ferro já eram commodities grandes antes do MCU, apesar de que o Homem de Ferro não tanto. Né? O Jon Favreau também teve um papel muito significativo na concepção do universo do MCU e na revolução que o MCU trouxe pro cinema de herói. Mas o Capitão América, outros personagens ali já eram grandes antes. Agora, o Guardiões da Galáxia realmente virou um produto do nível que virou, de forma que hoje eu tenho um Groot aqui, ó. Eu tenho
Não vai dar pra ver, mas tem um Groot ali. Veio através do James Gunn e da imaginação dele, da forma como ele tratou com esses personagens. E ele dele trazer o cósmico pra Marvel com força, né? Ele foi o diretor responsável por trazer o mundo cósmico pra Marvel. Que ele já, muito justo que ele já comece a franquia da DC dele, o reboot da DC dele, colocando o mundo cósmico na cara, colocando o mundo cósmico em jogo. Agora é um filme que chega com muito peso, diferente de Guardiões da Galáxia. É um filme que chega com peso de ressuscitar a DC nos cinemas, de ressuscitar o Super-Homem enquanto personagem importante para uma geração, para um público. Eu diria que ele conseguiu, e aí eu vou começar dizendo isso. Eu acho que ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu de novo, mais uma vez, 10 anos, 11 anos depois de Guardiões da Galáxia, revitalizar de novo o gênero de super-heróis. Eu acho que esse filme vai ser influente para os próximos filmes. Depende do sucesso que vai fazer. O filme pode flopar, sempre pode. E flopando, eu não sei o que a DC vai fazer da vida. Mas não flopando, é um filme que eu acho que vai dar muitas cartadas do que os próximos filmes vão ser, especialmente dado o James Gunn na posição de poder que ele tá dentro da DC hoje. O filme, ele consegue ter essa revitalização, o que eu acho muito foda que o James Gunn tenha conseguido fazer isso de novo, agora com o personagem mais conhecido da história dos super-heróis. Ele fez isso com um grupo que ninguém conhecia, agora fez isso com o maior herói de todos os tempos. Então ele tá realmente criando uma jornada de talvez o maior diretor de quadrinhos da história. E a gente tá vendo isso acontecer. Entramos de novo na questão dos vícios. James Gunn tem muitos vícios. Muitos vícios. Ele tem uma mão muito pesada. Eu não acho isso um problema por si só. Eu não acho um problema vício nenhum. Eu acho que todo diretor tem mais é que ter vício mesmo. Sabe? A questão é o quanto cada pessoa gosta do vício ou não. Eu não acho nenhum problema o Zack Snyder ser viciado em câmera lenta. Eu acho muito legal em vários filmes dele o jeito que ele usa câmera lenta. Depende do quanto você gosta ou não. Tem pessoas que odeiam. O Wes Anderson é um diretor extremamente afetado, tipo, com muitos vícios, com um estilo de direção muito próprio dele. E vai ter pessoas que vão amar, que vão achar uma estética linda, uma narrativa muito encantadora. E vai ter pessoas que vão achar os filmes do Wes Anderson insuportáveis, frios e robóticos, tá ligado? Então vai depender muito de pessoa pra pessoa. Cada filme, cada diretor, cada vício que cada um deles tem. O James Gunn tem uns vícios, né? E eram vícios que me preocupavam na figura do Super-Homem. Com o Super-Homem envolvido, eram vícios que me davam uma preocupação. Mas aí eu acho que vem aqui meu maior elogio pra esse filme e pra mim a grande chave do que faz esse filme ser tão bom. O James Gunn fez o caminho oposto com o Super-Homem do que ele geralmente faz com os personagens dele. Que geralmente você tem os personagens dele sendo personagens problemáticos, complexados, perturbados, fazendo um monte de merda e tendo que passar por uma redenção aí pra se redescobrir e tal. O Super-Homem realmente, ele coloca meio que esse papel dos rebeldes, assim, dos outcasts, né, que ele cria, nos coadjuvantes, né? Os coadjuvantes todos do filme são meio lelé das ideias, e ele faz do Superman uma grande âncora central, de valores, assim, que ele coloca. E os valores dos super-heróis, de uma forma muito purificada, de uma forma muito remetendo ao mais puro do super-herói mais inocente possível que o Super-Homem já representou um dia. Só que ele faz isso sem infantilizar o Super-Homem, e ele faz isso sem transformar o Super-Homem numa estátua, como o Superman O Retorno fez, né, que eu gosto muito do Superman Retorno, pra caralho. E eu gosto. Mas eu acho que esse é um problema que vem desde a época do Christopher Reeve, vem de vários retratos do Super-Homem. De um Super-Homem, como retratar um super-herói tão importante, tão inalcançável quanto o Super-Homem. Vamos transformar ele no Ubermensch, tá ligado? E é isso. E é uma forma muito esvaziada de você enxergar um personagem tão importante, sabe? O James Gunn, que ele faz, ele humaniza o Super-Homem. E ele realmente humaniza ele. É diferente do que o Zack Snyder fez, que foi tratar o Super-Homem como um cara muito superior à humanidade, que tá sempre olhando a humanidade de cima. E ele é humanizado só pelas merdas que ele faz. Mas isso não humaniza ele realmente. Não há nenhum debate sério sobre o Super-Homem. A coisa mais incrível desse filme pra mim é o quanto o Super-Homem tem fala, o quanto o Super-Homem tem diálogos nesse filme. O quanto ele conversa com as pessoas. E nisso, ele se demonstra um cara ainda muito imaturo. A cena de discussão dele com a Lois Lane, ele parece um moleque, assim, sabe? Ele é um cara muito imaturo, ele tem muitas imaturidades. Só que as imaturidades dele não entram no caminho dos valores dele. Né? E ele tem valores muito claros do como ele enxerga o que é ser um super-herói, o que é ajudar as pessoas. E o filme faz questão de
destacar isso o tempo todo. Em toda cena de batalha, você vai ter ele se preocupando com cada vida que tá envolvida ali. E eu acho que eu nunca vi isso sendo feito de forma tão maravilhosa. Talvez no Homem-Aranha do Sanheim. Outra coisa que esse filme faz, que também é importante pra esse filme, que o Sanheim fez lá atrás, é como o James Gunn procura formas diferentes de retratar o super-heroísmo numa perspectiva de direção mesmo, de cinema, de cinematografia, de mise-en-scène, o caralho. Ele realmente trabalha a câmera, tipo, toda cena ele tá pensando uma forma diferente de retratar aquela cena, de retratar aquela ação, de retratar aquele voo, de retratar aquela luta. Então é um filme que constantemente, é um filme que não para nunca de se reinventar na forma como ele vai registrar esse mundo, esse universo, essas batalhas. Então é um filme que nunca cansa visualmente, pelo quão imaginativo ele é. Isso é uma coisa que os filmes do Sam tinham muito, tipo, cada cena do Homem-Aranha se balançando pelos prédios era uma cena diferente da outra, não parecia que era uma repetição. O jeito que o filme também discute a questão da família do Super-Homem, eu acho que é talvez a mudança mais polêmica do filme, que é uma coisa muito James Gunn de se fazer, de colocar essa treta no colo dos pais do Super-Homem, que eu acho que conversa também com o The Batman de 2022, nesse sentido, da mesma forma que o The Batman tratou a figura do Thomas Wayne e o jeito que esse filme trata com as figuras dos kryptonianos. Só que, de novo, gente, e eu vou voltar, eu não quero ficar falando mal do The Batman gratuitamente, apesar de que eu acho que é muito engraçado falar mal do The Batman gratuitamente, porque os fãs desse filme são muito vulneráveis, mano. Eu nunca vi uma galera se doer tanto por causa de um filme. Puta que pariu, tá ligado? É literalmente só um filme. Mas o The Batman, mano, que profundidade que o The Batman realmente traz pro personagem do Batman. Tá ligado? Que profundidade aquele filme realmente traz? Você tem, monólogos no ar, afetados, com trilha sonora do Nirvana de fundo, enquanto ele, em cenas lentas pra caralho, dele andando pela cidade. Não é o mesmo que você ter o personagem dialogando, debatendo, sendo ativo ao longo do filme inteiro. Isso cria um desenvolvimento de personagem muito sentido. Isso cria uma substância de personagem muito sentido. Eu acho The Batman um filme vazio de substância pra caralho. E não é porque o filme não tem uma ideia bacana sobre o que o Batman é, não é porque o filme não traz um debate filosófico sobre o espelho e o do Charada ser o espelho pro Batman ou não. Não é nenhuma dessas coisas, a questão é o filme, ele cai nessa mesma armadilha que o Snyder caiu um monte de vez, de você focar muito no estético e esquecer de escrever um bom texto, entendeu? Esquecer de escrever um bom diálogo que vai me fazer entender quem é esse Bruce Wayne, quem é esse Batman. Então, assim, esse filme do Super-Homem é um filme que tem ótimos diálogos, tem ótimas discussões. O personagem do Lex Luthor é outro acerto absurdo desse filme. Eu amei o Lex Luthor. Eu acho que esse entra fácil, talvez, como o melhor Lex Luthor do cinema, com todo respeito ao Jim Hackman, mas, tipo assim, ele é cruel, ele é nefasto, ele é desgraçado, ele é tudo de ruim nesse mundo. Só que ele também tem uma complexidade, só que esse filme mostra que não é necessário, pra você ter um vilão complexo, não é necessário você diminuir a malvadeza dele. Não é necessário pra você criar um puta vilão foda e complexo, você necessariamente tornar ele um vilão cinza. Que eu acho que é o caminho mais fácil que tentam criar, de tipo assim, não, vamos humanizar o Thanos, vamos pacificar os vilões. Não, todo vilão tem que ter um motivo compreensível para as pessoas do porquê que ele tá fazendo as maldades dele. E você fazer um vilão que é só um vilão monstruoso e ponto. Gato de Botas tá revolucionando o cinema. Sinners foi extremamente influenciado por Gato de Botas 2. Eu não duvido que esse filme foi influenciado por Gato de Botas 2. Na parada de criar um vilão que é só um arrombado. Só que, para além de criar um vilão que é só um arrombado, entender que é a complexidade em você ser só um arrombado. Então o filme vai falar da inveja do Lex Luthor, vai colocar ele chorando de ódio. E tudo isso deixa o personagem cheio de camadas. Só que são várias camadas de monstruosidade, sabe, que ele vai criar. E isso é foda, porque criou um vilão muito marcante, muito foda,
e é isso, o vilão é maravilhoso. Muito melhor do que o Charada do Paul Dano também, infelizmente, para minha tristeza, para a tristeza de todos nós, fãs do Charada e fãs do Paul Dano, como eu sou. Mas agora vamos entrar nesse aspecto que eu acho que é importante debater, que entra também no agora que entra, acho que essa questão do debate, mas que eu acho importante falar, que é a questão da política, né? Da política em filmes blockbusters, na política em filmes de herói. Eu acho assim, eu acho que tem uma galera que tem uma opinião muito superficial sobre política no cinema. Toda a sua politização no cinema já começa o erro daí, sabe? Pessoas que têm como maior profundidade política Spike Jonze versus Clint Eastwood. É você se basear, tipo, entender política por um olhar muito raso, muito superficial do que política é e de como política está envolvida no cinema ou não. E nisso são pessoas que acabam por constantemente cair nessa de cinema de esquerda e cinema de direita, tá ligado? E não que não exista cinema de esquerda e cinema de direita, muito que existe, né? Porque toda arte é política de alguma forma, é muito difícil, sabe? Tudo é político em algum nível. Você não necessariamente precisa debater tudo pelo olhar político, pela lente política, mas política está envolvida em tudo. Dito isso, tem filmes que são mais declaradamente políticos do que outros, né? E tem pessoas que forçam a declaração política de alguns lugares, né? E pessoas que se definem pessoalmente e se definem em termos de personalidade ou de opinião política com base na arte que consomem. E às vezes eu acho que é nisso que cai muito numas... Gente, eu odeio o fato de que eu não tenho um foco automático, velho. É a coisa mais horrível do mundo. Eu nunca sei quando tá embaçado ou não essa merda. Mas eu acho que muitas pessoas caem muito nessa coisa de definir, porra, mano, as pessoas que, quem gosta do Snyder é de direita, claramente. Quem gosta do The Batman de 2022 é mais à esquerda. E quem gosta do Star Wars Episódio 8 é mais à esquerda, tá ligado? E não, quem gosta do episódio 3 é mais à direita. Mano, isso é muito ridículo, velho. Isso é muito ridículo. Isso é patético, na verdade. E isso que eu acho muito ridículo, muito em cima do debate que existe em cima do The Batman, é que eu acho que muitas pessoas realmente entram nessa, no Twitter especialmente, que é o cuzil do mundo, das pessoas acharem que é realmente um debate válido você ficar medindo a opinião política das pessoas, a ação política das pessoas com base nos filmes que elas gostam ou não, com base em estética fascista e esse tipo de porra. Mano, por exemplo, Homem de Aço de 2013 eu detesto. Eu acho o pior filme do Zack Snyder. É o filme dele que eu menos gosto. Eu gosto mais de Batman vs Superman do que de Homem de Aço. Porque eu acho que é um filme com mais personalidade, né, do que isso. Mas eu gosto do Liga da Justiça. Aí chega em The Batman, eu não gosto. Eu acho um filme chato pra caralho. E aí você fala isso, pô, um filme chato pra caralho, que é um filme que de alguma forma foi abraçado por uma esfera mais progressista das pessoas. Porra, mano, que opinião horrível, tá ligado? Você não gostar do filmezinho progressista do momento. E aí que eu acho que traz um esvaziamento político muito grande você colocar essa importância em filmes blockbusters. Isso eu concordo, sabe? Eu acho que o mais político dos filmes blockbusters não vai ter um conteúdo político substancial o suficiente pra você fazer um debate político sério. E isso vai do Pantera Negra, do Ryan Coogler. Pra mim, um filme que foi muito profundo e algumas discussões muito fodas. O Sinners, sabe? Foi muito profundo. Mas há um limite que, obviamente, bate na realidade e também a simples questão de, tipo assim, pessoas às vezes gostam, às vezes não gostam de filmes. E eu acho que esse é meu momento pra falar de pessoas que ficam botando essa importância em gostar ou não de The Batman, em gostar ou não de Star Wars Episódio 8. Não estão fazendo política de verdade, não estão realmente preocupados com porra nenhuma. Estão preocupados em fazer um discursinho fácil, besta e raso no Twitter. Tá? Beleza. Tem tantas outras coisas políticas que vocês podem estar fazendo, tá ligado? Hoje mesmo eu tava numa... Antes de ir no Superman, eu estava numa panfletagem do dia do 6 pelo fim da escala 6x1, tá ligado? E não que isso seja uma grande coisa, mas isso são ações políticas reais que as pessoas devem fazer, pessoas que se preocupam com essas pautas deveriam estar fazendo, e não ficar debatendo se The Batman é mais ou menos esquerdista que o filme do Nolan, tá ligado? Então, façam esse tipo de coisa, tá ligado?
super conscientes, sejam super conscientes, gente, tá? Passado isso, falar do The Batman por essa lente, vamos falar agora do Superman por essa lente, porque é um filme que tá trazendo essa questão de ser um filme blockbuster hollywoodiano que retrata a questão Palestina-Israel e tudo mais. Que é uma questão muito importante, muito central da humanidade hoje em dia, que é o genocídio palestino. E aí é o seguinte, o filme trata disso? Trata disso. É bacana que ele trata disso? É bacana. É uma ótima intenção. O filme trata isso de uma forma boa? Trata isso de uma forma boa. É boa a forma como ele trata o filme. Atrapalha o filme em algum aspecto, então, enquanto filme que tem uma subtrama envolvendo uma guerra fictícia. São elementos que atrapalham o filme? Não acho. Eu não descontaria a nota do filme por causa desse subarco do filme. Eu acho que funciona pro fator artístico, funciona pro fator dramático, funciona. E querendo ou não, eu acho que na hora de examinar um filme por filme, eu foco mais nessas coisas do que no valor além filme, sabe? Que é o meta debate, tá ligado? Sabe metagame? De você não usar metagame quando você tá jogando um jogo. Quem joga RPG tá ligado. Mas não é um meta debate, tá ligado? Eu acho que são debates que são importantes pra ter fora do filme. Dentro do filme eu não vou examinar essas coisas, geralmente, sabe? A não ser que seja, tipo assim, um aspecto central do filme, e aí é uma outra história, né? Você vai, tipo, assistir um filme do Malcolm X, é diferente de você ver um filme do Pantera Negra. Então, por exemplo, eu tava vendo esses dias atrás Aquários, do Kleber Mendonça Filho, né? E é um filme maravilhoso, é um filme fantástico. Enquanto estudo de personagem, é um filme perfeito, estuda perfeitamente a personagem. Dito isso, o Kleber Mendonça Filho, entre outros diretores muito ricos brasileiros que são de esquerda e fazem filmes mais voltados para opiniões de esquerda, eles acabam tendo, querendo ou não, uma visão um pouco encastelada dos problemas do Brasil. Para quem se aprofundou mais em estudos sociológicos ou marxistas ou qualquer corrente filosófica de esquerda mais aprofundada, você vai olhar torto para algumas coisas que você vê em certos filmes, sabe? Tem isso no Ainda Estou Aqui também, tem isso no Bacurau e tal. Só que enquanto o filme é maravilhoso, o filme é perfeito, e o filme no geral acerta em muitas coisas e dá pra tirar muito debate do filme. Só que, querendo ou não, tem coisas ali que não atrapalham o filme enquanto filme, o filme continua perfeito em tudo que ele tenta fazer, só que no debate sobre o filme são coisas que precisam ser levadas em consideração. Eu acho que esse Superman cai na mesma coisa, e cai sério nisso, que é o seguinte: por mais legal que funcione no filme, por mais boa intenção que seja, você vê esse debate sendo trazido para um filme de tanta projeção, de tanto alcance, quanto é o filme do Super-Homem, a verdade é, no futuro, a gente vai olhar para trás e ver que um dos retratos de maior alcance que a gente teve, e um dos únicos retratos que a gente teve do genocídio mais bem documentado da história da humanidade, foi esse filme, foi essa história fictícia com um vilão cartunesco, ridículo e com uma morte extremamente cômica, com o Lanterna Verde mostrando o dedo pros canhões e crianças que na vida real estão sendo mortas por causa da fé delas, no caso a fé da comunidade delas, está sendo morta por isso, por um genocídio religioso, né, de caráter religioso. E elas nesse filme estão lá clamando pela ajuda de super-heróis americanos, bonequinhos americanos, sabe, superpoderes americanos, lanternas verdes e mulheres gaviões e kryptonianos, sabe? E isso é meio fudido, cara. Isso é, no mínimo, meio cínico. No pior dos casos, é um pouco grotesco. É uma coisa grotesca. Se você for parar pra pensar, por mais que eu goste do James Gunn, eu entenda o que ele quis fazer, eu aprecio o que ele fez, eu aprecio a boa intenção, é uma coisa grotesca de pensar. Que, tipo assim, sabe, são centenas de milhares de crianças mortas. E, tipo assim, se você não fica com
você não acha grotesco pensando nisso, você não tá realmente pensando nisso, você não está realmente vendo o bagulho, você não está realmente sentindo a parada. São crianças degoladas, mortas, destruídas diariamente, com vídeos sendo jogados na sua cara todos os dias. Você vai disso ver o filme que o filme do momento que retrata isso, e algumas pessoas que são facilmente impressionáveis e facilmente compráveis por migalhas políticas que Hollywood pode te entregar, vão lá bater palma e achar do caralho e fazer trends no Twitter defendendo o que no final do dia é uma criança, metaforicamente uma criança palestina que tá chamando por um homem branco super-homem em vez de chamar por Allah. E isso é muito errado. Isso é tipo assim, você consegue entender o contexto, você consegue entender o que tá gerando isso, mas é uma coisa que daqui 10 anos vai ser olhado pra trás e ele vai olhar pra trás com vergonha. Isso a longo prazo vai inclusive prejudicar o filme, eu acho, aos olhos da história. Sabe, de verdade. Eu realmente... É o tipo de coisa que hoje em dia a gente olha pra trás e fala assim, porra, mano, aqueles episódios de Star Trek que queriam falar de racismo, só que usavam, tipo, alienígenas roxos pra falar de racismo. A gente consegue apreciar o que tentou fazer, por que fez o que fez, mas no final do dia estava tendo a porra de uma lei de apartheid de Jim Crow nos Estados Unidos, com pessoas negras sendo linchadas por beberem água num bebedouro pra brancos, e a resposta da época pra isso foi colocar alienígenas roxos. Então, há uma coisa grotesca nisso. Isso que eu quero dizer. Eu espero que vocês entendam. Não é uma crítica ao filme. Enquanto o filme é perfeito, o filme funciona em praticamente todos os aspectos da sua existência. Só que eu acho que é uma coisa que vale a pena a reflexão. Vale a pena a reflexão. E uma reflexão cuidadosa e pensar que, porra, como os Estados Unidos é censurador, né? Como ele precisa criar toda essa censura pra poder falar de um tema que tá acontecendo ali. E é uma coisa que aconteceu lá atrás com obras que tentavam lidar com o Vietnã, que tentavam lidar com o racismo, que tentavam lidar com o apartheid, todas essas coisas, e passavam por esse monte de camada de ter que vencer esse monte de censor. Eu aprecio o que o filme fez, só que eu fico triste que tem que ter sido feito dessa forma. Tipo, verdadeiramente, eu fico triste. Então não é uma coisa que eu vá bater palma e falar assim, puta que pariu, lindo pra caralho. É uma coisa que eu aprecio a boa intenção e aprecio como foi usado dentro do filme, mas eu tenho sérios problemas com, sabe? Sérios problemas com. Vamos ao debate final que eu quero fazer sobre o filme. A minha questão acaba sendo também que o James Gunn, por ter muitos vícios, eu acho que em alguns momentos ele pesa muito a mão ainda. Eu acho que em alguns momentos ele se deixa levar demais pelo próprio estilo. E em alguns momentos isso prejudica o ethos do filme. Porque em alguns momentos o ethos épico, grandioso, de você tá vendo que possivelmente é o melhor filme do Superman da história, e eu realmente acho que tem muito argumento pra ser feito em cima disso, de que esse realmente é o melhor filme do Super-Homem da história. Toda aquela sequência passada no Intercosmos ali, no universo compacto, é brilhante, assim, tipo, é muito... É quadrinho dos anos 70, era de prata na veia, tá ligado? É muito bem feito, muito bem construído. Mas de tudo isso vai ter outros momentos do filme que tipo só entram em certas piadinhas e certas quebras de seriedade. Ficam muito James Gunn, de forma que... E esse acaba sendo... O filme é excelente, independente do que ele seja. Só que parte de mim ainda se questiona se ele é mais um ótimo filme do Super-Homem ou mais um ótimo filme do James Gunn. Ele segurando mais a mão em alguns momentos, ele conseguiria entregar os dois. Ou pelo menos o melhor filme do Super-Homem mais do que o melhor filme do James Gunn. A gente pensar mais nesse filme como um filme do Super-Homem do que como um filme do James Gunn. Eu acho que ele é um diretor com muita personalidade e ele não se controlou. E a personalidade dele tá ali muito claramente. Mas a última cena que eu quero comentar que eu acho muito foda, a cena que ele tá cansadão, destruído depois de ter conseguido achar o cachorro. A gente vê lá no fundo uma batalha acontecendo enquanto o Super-Homem tá só ali, tipo, cansado e tal. Essa cena é excelente, assim, acho que é uma das cenas mais legais do filme. E eu acho que a primeira foto que saiu do filme foi em cima dessa cena e teve muito debate em cima dessa foto. Só que eu acho que é uma cena que diz muito sobre o Super-Homem, diz muito sobre esse universo. Tá acontecendo tanta coisa, sabe? E o Super-Homem ter esse momento humano de só ter que tá cansado e poder confiar de que vai ter outros super-heróis fazendo a parte deles também. Meio que dá a resposta do que muita gente se pergunta, né, nesse mundo dos quadrinhos, por que tal coisa aconteceu e não foi tal super-herói ali e tal. E tipo assim, a ideia de você retratar o Super-Homem de uma forma mais humanizada, nesse sentido de que
ele também tem a vida dele, também tem coisas acontecendo que às vezes são só de caráter emocional, não são de caráter cósmico, e você colocar esse contraponto entre o caráter emocional da coisa e o caráter cósmico acontecendo no fundo, acho que uma forma muito bacana de você trazer os super-heróis para um debate mais personificado, mais individualizado no próprio público, né, como um reflexo do próprio público. Achei isso muito lindo. Outro filme desse ano de super-heróis que conseguiu humanizar super-heróis de uma forma muito bacana. Gostei muito de Thunderbolts, gostei muito desse Super-Homem. Vamos ver se isso vai refletir na bilheteria, no sucesso e no rumo que vai ser tomado daqui. Porque Thunderbolt já não foi muito bem, foi meio flop. Esse filme não sei como vai ser, dependendo como for, e depois o Quarteto Fantástico, acho que vai ser um ano decisivo para tão discutida questão do cinema de super-heróis, a fadiga dos super-heróis e o rumo dos super-heróis no cinema. Então é isso, galera. Esse é meu vídeo sobre Super-Homem do James Gunn. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre. Espero ter falado tudo que eu queria falar aqui. Se eu esqueci alguma coisa, sinto muito. Fica aí pros próximos vídeos. Vai ter outros vídeos pra mim falar de Super-Homem no futuro. Vai ter listas, vai ter outras coisas. Mas por enquanto é isso, certo? Tamo junto, galera. Até a próxima. Se inscreva aí, curta, comente. Tudo isso ajuda muito o canal. Ajuda muito, 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 muito. E tamo junto. Valeu.